Bem-vindos ao podcast da PebMed. Tudo o que o médico precisa saber sobre atualizações e o dia a dia profissional da medicina. Eu sou Bruno Lagoeiro, médico e CEO da PebMed, e hoje iremos falar sobre educação médica e seus desafios. Para essa discussão eu conto com o Dr. Ronaldo Gismonti, cardiologista e professor de clínica médica da UF, e com o Dr. Henrique Cal, neurologista e doutorando pela UF. Sejam bem-vindos ao nosso podcast. Nós sabemos o quão desafiante é fazer uma faculdade de medicina. São 6 anos de muita dedicação em um curso integral, onde precisamos equilibrar o emocional com o aprendizado e a pressão de nos prepararmos para sermos médicos. Em setembro, o MEC anunciou o resultado do ENAD 2016 e saiu um novo ranking de faculdades. Avaliado a cada 3 anos, vimos que tivemos poucas faculdades com conceitos 4 e 5, os mais altos, e muitas faculdades com conceitos baixos. Associado a isso, somos um dos países com o maior número de faculdades de medicina no mundo. E é sobre isso que vamos falar hoje. Sejam bem-vindos, meus amigos, Ronaldo e Henrique. Queria começar perguntando para vocês como é que vocês enxergam hoje o desafio de continuarmos aumentando o número de médicos no Brasil e, ao mesmo tempo, mantermos a qualidade do ensino em geral. Olá a todos, obrigado pelo convite, Bruno. O que acontece? Esse é o desafio. Quem tiver a resposta para isso certamente vai ser um oráculo. Porque o que acontece? É muito difícil você formar muito médico e conseguir manter a qualidade, tanto de quem você está formando quanto do ensino. A ideia de você levar a faculdade de medicina para onde precisa, onde você não tem médico, é muito interessante. De fato, quando você forma um médico nessas regiões, se você tiver a infraestrutura necessária, você tende ele a ficar lá mais tempo, ele se ambienta. O problema é quem vai lá ensinar. Porque, a não ser que seja um local que já tenha pessoas qualificadas, mas, na maioria dos casos, há carência de médico. Então, quem vai dar aula para eles lá? E hoje, o salário do professor do magistério superior é um salário muito ruim, né? Se você for 40 horas sem CDE com doutorado, você vai ganhar 4.500 líquido. Com dedicação exclusiva, 8. Então, certamente, na rede privada, o médico encontra ofertas melhores de emprego e aí ele dificilmente se sente motivado para ir para o interior para ocupar. Aí o que acontece? As grandes universidades hoje ainda estão nos grandes centros onde você já tem muito médico. E isso vira um problema. Você forma cada vez mais gente onde já tem muita gente, né? Satura o mercado, o salário cai e não necessariamente isso traduz sempre em melhor qualidade. E mesmo a questão da estrutura, né, Henrique? O que você acha? Porque a gente imagina que realmente ter essas faculdades em pontos do interior pode estimular para a permanência do médico, mas como é que você constrói, não só atrair pessoas boas, bons professores, como é que você constrói a questão da estrutura local? É extremamente complicado quando a gente fala de aumentar o número de médicos, mantendo a qualidade, né? Exatamente. Obrigado, Bruno. Obrigado pelo convite. Então, é bom estar aqui com o Ronaldo discutindo esse assunto, principalmente porque, como vocês disseram, né? Muitas vezes a decisão sobre abrir ou não um curso tem muito a ver com demandas, deveria ter a ver, né, com demandas locais, mas muitas vezes também eu queria um outro enfoque. Claro, a gente sabe que tem toda uma questão comercial, né? Um outro enfoque que a gente não fala sempre nessas discussões, sempre aparece que o Brasil é um dos maiores do mundo, mais do que os Estados Unidos em relação a escolas médicas, acho que é comparável à Índia, não sei. Mas o que eu queria trazer é o seguinte: alguns novos grupos vêm com boas intenções de abrir novos modelos de ensino, focando em outras competências, não só técnicas, mas sim de competências gerenciais, de comunicação, éticas, de colaboração em equipe. E muitas vezes acabam não conseguindo muito desenvolver, assim, olha, tudo bem, a gente tem que barrar o excesso de escolas de má qualidade, mas tem gente querendo fazer novos modelos interessantes. Então, como fica? Vamos barrar esses também? É difícil a decisão, não tem uma resposta pronta. Sobre isso que você comentava, é importante ter uma infraestrutura no interior para o ensino médico, e não só a infraestrutura para os médicos propriamente dito, mas outros profissionais de saúde que o médico precisa interagir. Então, para o médico, a gente sabe que, em último caso, o paciente que vai estar se beneficiando ou não desse cuidado melhor ou pior. E o médico ele não pode atuar sozinho, né? Tem que ter infraestrutura em relação a materiais, medicamentos, políticas públicas e outros profissionais de saúde também. Já que você tocou nesse aspecto de outros formatos, eu imagino que o Ronaldo, que é professor de uma universidade federal aqui do Rio de Janeiro, a UF, consegue enxergar um pouco essa discrepância do modelo mais tradicional oferecido pelas vezes pela universidade pública, né?
Como é que você vê hoje, Ronaldo, o valor que ainda é entregue pela instituição pública frente a essas novidades? E aí até pedir um pouco do seu insight também, Henrique, da questão da tecnologia envolvida nisso. Como é que você vê hoje a questão da universidade pública frente a esses novos modelos e as características tradicionais dela? Hoje, a universidade pública ela ainda é o centro de excelência na formação do país, federal ou estadual, tá? O que acontece? O hospital universitário ele é um apoio muito importante, né? Para você formar o médico, você precisa ter o arcabouço teórico, você precisa ter uma prática na unidade básica e você precisa ter uma prática no hospital universitário. Então, as instituições públicas, elas com frequência têm um hospital universitário e eu acho que esse é o seu grande diferencial. E eu vejo hoje como um desafio para as novas universidades, mesmo as públicas, e para as universidades privadas, é onde o aluno vai praticar, aonde ele vai fazer o seu internato. Esse é um ponto-chave na formação. E aí, o hospital universitário, ele nem sempre foi encaixado no SUS como devia. Ele hoje ocupa normalmente o papel de um hospital terciário, né? É assim que ele está se desenhando. Mas o aluno tem que ter outras formações. Ele tem que ter o conhecimento no nível primário, ele tem que ter uma formação em pronto-socorro. E aí você começa a ver as deficiências do sistema, né? Quando você pega o seu aluno e bota no posto de saúde, você tem postos de saúde excelentes, como, por exemplo, onde a UERJ faz medicina de família, na Praça da Bandeira, na Tijuca, excelente, mas há outras unidades sofríveis que o aluno não cabe na sala, não tem ar-condicionado, está em área de risco. E aí a mesma coisa acontece no hospital. Quando você tem um hospital universitário, ele está com um professor ali dentro, um profissional que é pago não só para atuar, como para ensinar ele. Mas quando você vai para um hospital assistencial, nem sempre o profissional que está de frente tem o interesse ou a vontade de te ensinar. Quando você pega alguém legal, vai tudo bem. Quando você pega alguém que não está muito afim, você nem sempre consegue aprender como deveria. Henrique, a questão da tecnologia, o que você colocaria aí para gente? Como ela pode ajudar hoje na formação do aluno? Então, acho que a tecnologia veio aí para ficar cada vez mais. Ela está transformando não só a assistência em relação a exames, procedimentos, mas também a interação entre médicos. No âmbito da formação, a gente tem visto, vez ou outra, algumas novas escolas com dispositivos de 3D para ensinar a anatomia. Muito interessante tudo isso. Na formação, toda essa parte da interação à distância, de alunos com professores à distância, videoconferência, todo o material que pela internet eles podem aproveitar para ganhar mais formação, a tecnologia vem trazer bastante benefício nesse sentido. Agora, eu acho que a gente não pode deixar de lado, apesar de todas essas vantagens de meios de interação tecnológica, a gente não pode deixar de lado o material humano, né? Isso vem complementar, a tecnologia vem complementar o material humano. Que aí, sem dúvida, como o Ronaldo dizia, os centros de excelência, eles não podem você deixar de investir em bons profissionais, bom corpo docente, porque eu tenho computador em cada sala. Não pode. Não, e com certeza se constrói mecanismos até por parte dos alunos. A gente tem uma geração aí de millennials, alunos mais ligados à tecnologia, que vão construindo suas próprias formas de muitas vezes até suprir essas necessidades da falta que tem um pouco no dia a dia, né? Eu acho que nessa questão da tecnologia, ela deve ser integrada no ensino médico e eu vejo alguns cenários para isso. Simulação. A gente hoje tem melhores condições de simular um ambiente virtual real. Isso é um aspecto importante. Simular o que vai acontecer. Manequins melhores, simulação de cirurgia, de procedimentos. Até porque quando eu fiz faculdade, né, tinha até uma dificuldade às vezes na anatomia, né? A gente às vezes tinha aquela dificuldade com o estudo anatômico e a simulação realmente, como o Henrique e você colocaram, pode ajudar o aluno no aprendizado. Outra coisa que também é bastante interessante é você pensar em ver as lesões, né? Quando você era professor de SEMI e tinha que ensinar uma marcha na neuro, você tinha que imitar a marcha. Eu sou péssimo em imitar. Mas hoje você fala, olha aqui no YouTube. E aí você mostra a marcha que o aluno não teve chance de ver. Mostra aquele sinal que ele não teve condição de viver. E por fim, é o acesso rápido à informação, né? Eu estou atendendo, eu não sei que remédio é esse, ou eu não sei que dose devo prescrever. E aí você usa um aplicativo, no caso a gente sugere o Whitebook, para você ler e você responde aquilo na hora e aquilo fixa na cabeça da pessoa. Muito bem. Terminando aqui o nosso bate-papo, eu queria fazer uma última pergunta para vocês dois. Se vocês pudessem voltar no tempo hoje e conseguissem dar um conselho a vocês na época de faculdade, que conselho vocês dariam?
Olha, eu acho que eu fui um bom menino, tá? Quando eu era aluno. Então, eu faria o seguinte, eu acho que o 3º e o 4º ano, o aluno devia se apoiar menos na aula expositiva, se preocupar menos com o resumo da prova e mais em buscar ativamente o conteúdo. Há inúmeras evidências de que o aluno que busca o conteúdo, ele fixa aquilo por mais tempo do que o aluno que só assistiu passivamente na sala. E no 5º e 6º ano, eu acho que hoje ele fazer um cursinho para rever o conteúdo de boa, tem apostilas excelentes, tem aulas sensacionais, nenhum problema. O que não pode é no seu final de internato eletivo, ele pegar um internato light para só ficar estudando. É essa vivência que não pode faltar do finalzinho ali, larguei o meu plantão ou peguei um internato no lugar que eu só vou uma vez por semana porque eu quero ficar só estudando. Essa é a vírgula que não é legal. Exatamente, eu iria, como mensagem final, o que eu faria diferente, eu pegaria exatamente isso. A parte prática não pode ser deixada de lado. Muitas vezes a gente acaba focando em cursinhos pré-residência, mas eu acho que tem muito que a parte prática ajuda muito a fixar. Então ele vai sentir depois se ele não fez um bom internato, né? E outra coisa que eu acho que sempre vale uma boa dica é o seguinte, olha, você, o bom estudante, o bom residente, o bom acadêmico no fim da sua formação, ele tem que pensar como eu vou querer ser como médico. Ele não pode achar que só quando pegar o CRM tudo vai mudar. Ele tem que se preparar para ser um bom médico como pessoa também. Então, ler outras coisas de outras áreas não médicas. Eu acho que ele tem que ter interesses culturais, ele tem que cuidar da sua parte como pessoa, cuidar da sua saúde. A gente tem toda a questão do burnout aí, que se ele não começar a trabalhar isso, ter essa consciência desde o fim da formação na graduação, não é depois que ele vai conseguir contornar isso. Então, ele consegue manter bons hábitos de saúde, para dar um exemplo como médico, ele consegue manter uma boa atividade física, bons hábitos de atividade física. Então, se ele não consegue isso antes, consolidar isso antes, não é depois que ele vai conseguir. Depois fica muito mais difícil, né? Exatamente, muito mais complicado. ganhar esse novo hábito. Não, com certeza. Com certeza são ótimos pontos para os nossos ouvintes levarem para casa. Então é isso, queria agradecer a vocês mais uma vez por terem participado do nosso podcast. Se você gostou, esse foi o nosso podcast da PebMed. Você encontra outros episódios em pebmed.com.br. Até a próxima!